O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração é dos 2 filhos perdidos. Está lá em Lucas, capítulo 15, versículo 11. Na verdade, é a parábola do filho pródigo. E diz assim: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de uma forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a entregá-lo, e esse homem mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai, e quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. E o pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa, vistam nele, coloquem um anel no dedo e sandálias nos seus pés. Matem um novilho gordo e faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. E antes de começar, eu queria também orar, pedindo a Deus, para que Deus nos capacite, que essa mensagem venha de encontro no coração de cada um. Senhor Deus, eu me coloco inteiramente diante do Senhor, à disposição do teu reino. Faça do jeito que o Senhor quiser. A palavra é tua, o lugar é teu, tudo é do Senhor, Pai. Usa-me, Senhor Deus, para que essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração alcance aqueles que estão presentes e os que não estão, no nome de Jesus. Eu só sou um vaso de barro nas tuas mãos, que o teu Espírito Santo me use nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Lá no Oriente Médio, quando se conta a parábola do filho pródigo, eles dizem que é uma ofensa, uma mentira, porque eles se recusam a acreditar em uma história ao qual o filho mais novo exige uma herança de um pai que ainda está vivo. Os judeus, os árabes, eles são tão intensos a respeito de sentimento que quando se conta essa história, eles ficam indignados a ponto de rasgar suas roupas no meio da rua. E quando alguém exige uma herança a um pai que ainda está vivo, ele está literalmente separando ou quebrando os laços, né, familiares. A lei de Moisés, que até hoje é válida pelos judeus, que cumprem à risca todos os 613 mandamentos, nós achamos que era só 10, são 613. De acordo com o judaísmo, escrito em 5 livros da Torá, e a gente sabe que um deles diz, né, que lá em Êxodo 20, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias. Muitos dizem que essa prática levaria até a morte. Mas aqui no Ocidente, principalmente no Brasil, essa é uma prática comum, já que a lei garante, a gente tem a emancipação, né, dos menores. Tem até a lei de número 133 do Código Civil, que atribui a emancipação ao menor a plena capacidade de exercício, de direito, como se fosse adulto.
E ele tem os mesmos direitos que ele não poderia ter porque é um menor. Ele pode casar, ele pode firmar contrato de compra e venda, receber as heranças. Isso é muito comum aqui. A parábola do filho pródigo, ela é muito conhecida e eu acho que todo mundo já conhece, né? A gente já ouviu várias pregações de várias maneiras. Mas estudando essa parábola, eu percebi que é exatamente o que estamos vivendo hoje em dia. É uma inversão de valores. É um interesse material, uma quebra de relacionamento familiar. E quando a gente ouve a parábola que Jesus conta, a gente sempre dá ênfase ao filho mais novo, aquele que pegou a herança do seu pai, saiu pelo mundão afora, gastou todo o dinheiro, aí depois quebrou a cara e volta arrependido. Porque no versículo 17, ele diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? O filho pródigo, quer dizer, aquele que esbanja, gasta mais do que possui ou necessita. A gente pode ver, eu estudando essa parábola, eu percebi claramente que o filho mais novo, ele não voltou totalmente arrependido. Ele volta porque acaba seu dinheiro, né? E ele estava totalmente perdido. Ele desejou até a comida que era dada aos porcos, mas ele se lembrou que os servos, os empregados do seu pai tinham fartura de pães. Por outro lado, nós temos um pai tão amoroso que foi capaz de perdoar tamanha ofensa por amor ao seu filho. A Bíblia conta que o pai vê seu filho ainda na estrada e corre em sua direção. Parece que ele sabia que o filho ia voltar. O abraça, beija, põe um anel em seu dedo e a sandália nos pés. E eu vendo isso, eu lembrei de quem? Que a despeito de qualquer circunstância nos ama, nos perdoa e nunca nos desampara. Esse pai apontava para o próprio Cristo. Mas se essa história terminasse aqui, teria um final feliz. Afinal, o filho perdido voltou e o pai manda matar um novilho cevado para comemorar. Porém, tem um outro filho, que é tão pouco falado, mas também apresenta um vazio, uma necessidade de cura que nem ele sabe. Eu vejo que todo esse contexto nos remete exatamente aos dias de hoje. O filho mais novo precisava ter liberdade. Não é isso que a gente ouve hoje em dia. O que mais a gente ouve é os jovens querendo ter liberdade. Ele sai de casa, pega a sua parte da herança, vai embora sem pensar na família, sem olhar para trás. Mas quando ele se vê perdido, ele volta para os braços daquele que ele desprezou. Mas aquele que foi desprezado o recebe de braços abertos. E quantas vezes nós colocamos Deus à prova, querendo tanta as bênçãos, mas quando Ele nos abençoa, saímos totalmente do seu querer, do propósito. Mas depois que quebramos a cara, voltamos, né, o Senhor. Já o filho mais velho, ele precisava da aprovação do pai. A Bíblia conta que quando ele chega em casa, ele chega do campo onde ele trabalhava. E provavelmente ele trabalhava muito, porque ele parece que é o último a chegar. Ele escuta a música, porque o pai manda matar um novilho, manda fazer uma festona, porque aquele filho que estava perdido voltou. E quando ele ouve a música, ele fica tão indignado que se nega a entrar, até que o seu pai vai tentar convencer. E ele diz assim, no versículo 29, o filho falando para o pai: há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos.
Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então o pai responde: meu filho, você sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. O filho mais velho, ele se encontrava tão perdido, tão ocupado com seus afazeres, as suas obrigações, com seu trabalho, talvez ele estava tentando impressionar o seu pai. E ele nunca saiu do lado do seu pai. Mas ele estava claramente infeliz, perdido em seus sentimentos, porque repara que ele chama o irmão de esse teu filho. Ele não fala meu irmão. E a parábola termina dizendo: tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aqui, não sabemos se o filho mais velho que estava tão indignado, entristecido, entrou e foi comemorar, ou continuou triste e rancoroso. Eu fiquei pensando, será que Jesus esqueceu de contar o final da parábola? Mas aí eu fui ler desde o começo. E diz assim, o começo de Lucas, no capítulo 15. E aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Naquele tempo, era comum que as pessoas se reunissem para comer nas suas casas, na parte de cima do telhado ou do terraço, por conta do calor. Eles iam até a parte de cima das casas, faziam suas refeições, e quem passava ali pela rua conseguia ver quem estava reunido comendo. Por isso os fariseus e os escribas que estavam murmurando conseguiram ver Jesus reunidos com os cobradores de impostos e os pecadores. Quando eles começaram a murmurar, Jesus desce do terraço, vai até a porta se encontrar com eles e conta uma parábola. A parábola da ovelha perdida. Diz assim: então me propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa 99 e vai em busca da que se perdeu, até reencontrá-lo? Achando, põe sobre os ombros, cheios de júbilo, indo para casa, reúne todos os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos também, assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, Jesus continua e conta uma segunda parábola, a parábola da dracma perdida. E diz assim, no versículo 8: ao qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma perdida. Eu vos afirmo, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A terceira parábola fala do filho pródigo, que nada mais é que um pai amoroso com 2 filhos perdidos. Mas por que eu estou contando tudo isso? O que uma coisa tem a ver com a outra? A primeira parábola lembra que Jesus estava à porta convencendo os escribas e os fariseus, porque eles tinham murmurado de ver Jesus comendo com cobradores de impostos. Eles acharam um absurdo. A primeira parábola era a parábola de um animal que se perdeu no meio do rebanho, a ovelha. Porém, o animal sabe quando está perdido.
né? A gente, quando perde um cachorrinho, ele sabe que está perdido, ele tenta voltar para casa. Então, a comparação aqui é de alguém que está perdido fora, que sabe que está perdido. Na segunda parábola, Jesus conta de uma moeda perdida dentro de casa. A moeda é um objeto. Ela não sabe que está perdida. Então, se na primeira parábola tem alguém que está perdido fora de casa e sabe que está perdido, já na segunda tem alguém perdido dentro de casa e não sabe que está perdido. Na terceira parábola do filho pródigo, nós temos os dois filhos perdidos. O filho mais novo, o filho pródigo, que é a semelhança da ovelha perdida, que se perdeu fora, mas sabia que estava perdido. O filho mais velho é a semelhança da moeda perdida. Ele está perdido dentro de casa, dentro dos seus sentimentos, da aprovação do pai, mas ele não sabia que estava perdido. E aí que concluímos que Jesus não dá ponto sem nó. Porque, para mim, eu falei, a parábola acabou sem nenhum sentido. A gente não sabe se ele comemorou o filho mais velho ou não. E aí, a parábola não tinha um final, né? E termina dizendo que o pai está na porta, tentando convencer seu filho mais velho a entrar e a participar da festa. Quando entendemos a comparação das três parábolas, nós conseguimos enxergar a grandeza de Jesus. Pois ele está justamente à porta de uma casa, conversando com os fariseus e os escribas, tentando convencê-los a entrar e a comemorar com os publicanos e os pecadores que estavam lá dentro. Em Hebreus capítulo 13 diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o presente, porque ele disse, não te abandonarei e nem te desampararei. Em Apocalipse 3:20, diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Percebe que Jesus usa três parábolas para falar justamente a mesma coisa? As parábolas são uma narrativa que usa de uma alegoria para transmitir uma lição. Falar em parábola facilitava o entendimento dos que ouviam, para trazer compreensão das coisas do reino. Ou seja, a lição que ele deixa para nós é que, a despeito de qualquer situação, de qualquer pessoa, ele vai estar na porta para te convencer a entrar e a ceiar com ele. Sempre ele vai estar na estrada, te esperando voltar. Ou ele está na porta te convencendo a entrar, ou ele vai estar na estrada, te esperando voltar. Jesus contou as três parábolas só para dizer, eu não faço acepção de pessoas. Eu estou aqui, de braços abertos, só aguardando que o teu coração se incline para mim. Eu não sei vocês, mas eu fiquei encantada de ver a grandeza que Jesus usou, a criatividade que Jesus usou, porque a gente sempre ouve falar nas parábolas de uma forma isolada. Mas, na verdade, é tudo uma seguida da outra, para dizer a mesma coisa. Em 1 João 1:9, diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos de toda injustiça. E em Romanos diz, porque para Deus não há acepção de pessoas. Tem um Deus que nos recebe, nos espera na estrada. E mais, ele festeja quando um pecador volta, mais do que 99 justos. Para mim foi assim incrível. Jesus está dizendo para alguém hoje,
Volta, porque eu estou te esperando, tanto na estrada, quanto eu estou na porta te convencendo a entrar e a ceiar comigo e a festejar, porque há festa no céu. Então, essa parábola me deixou assim estarrecida de ver a grandeza de um Deus tão poderoso, nos resgata de um jeito, nós que somos tão pecadores e não somos merecedores de uma grandiosidade dele. Ele está falando, volta do jeito que está, porque eu estou aqui, de braços abertos para te receber.